Glória a Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração, que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer, de fato, a verdade. Estamos vivendo épocas difíceis, onde o povo tem se acomodado. E a palavra de Deus ela é bastante reveladora sobre o sistema do mundo, a corrupção do mundo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. E nós estamos vivendo nessa época onde a palavra de Deus tem nos dado a liberdade de conhecer a verdade que nos liberta. Se nós fizermos a comparação da nossa nação brasileira com outros países, é claro que existem países mais pobres, mais com dificuldade do que o povo brasileiro. Mas o que nós queremos tratar hoje aqui é sobre as bênçãos do Senhor e como está vivendo a nossa nação em meio à corrupção, em meio à multiplicação da iniquidade. Que nós precisamos estar atentos para os detalhes. Não vamos olhar as circunstâncias de uma forma apenas natural, mas nós precisamos enxergar o que está por trás no reino espiritual. E muitas vezes nós olhamos para a nação brasileira como uma nação abençoada por Deus. E de fato, todas as nações são abençoadas por Deus. Mas onde encontramos esta bênção de Deus para as nações? A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Onde o povo se volta para Deus. E hoje, em tempos oportunos. Diferente de antigamente, que Deus falava por meio dos profetas, usava os homens, como usou Moisés e outros profetas. Conforme está escrito nos registros, em Salmos, nos profetas. Tudo quanto Deus havia proposto e apresentou na vida do seu Filho amado Jesus Cristo. O sacrifício para que todos que olhem para a cruz vejam Jesus não na cruz, mas onde ele está agora, ressuscitado, reinando à direita de Deus Pai, governando sobre todas as coisas, porém, que nos observa o livre arbítrio, aonde nós temos o direito de escolher, de decidir o que queremos para nossas vidas. A Bíblia diz também que assim como é o povo, é o sacerdote. O sacerdote representa o líder. Jesus é o sumo sacerdote que está hoje representando o seu povo no céu. A nação escolhida, a geração eleita, que foi comprada com precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Ele sofreu tudo por amor de nós. Antes de nós existirmos, Deus já havia providenciado a nossa salvação. Mas o que tem acontecido, como nós temos contemplado, como nós temos comparado as coisas? Se nós olharmos para a nação brasileira, nós podemos contemplar na natureza quanto Deus é maravilhoso com a nossa nação. Nós temos a floresta amazônica, nós temos a liberdade de glorificar o nome do Senhor, enquanto os homens não se levantarem para querer nos impedir. Como existem outros países aí que você não pode
ler a Bíblia, falar de Jesus, porque quem faz isso em certos países arriscam a própria vida, morrem. Mas nós no Brasil temos essa liberdade de podermos abrir o nosso coração e falar com nossos lábios acerca de fato quem é Jesus. E quando nós falamos de fé, nós não falamos das coisas que se vê, mas nós falamos do reino de Deus, que não é o reino deste mundo, que os olhos naturais não podem ver nem compreender as coisas que se discernem pelo Espírito de Deus. Por isso a importância do Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. E como eu estava falando, se nós fizermos a comparação da nossa nação brasileira com outros países ligados na América, na Europa, como aqui bem próximo, Portugal, a moeda lá é o euro, a nossa moeda é o real. Mas se você for comparar a moeda de lá com a moeda daqui, você vai ter, na hora de utilizar, uma grande decepção. Você adquire um bem aqui pelo triplo do valor que é lá fora. Isso é o sistema corrupto. E a gente ainda tem coragem de dizer que a nossa nação está sendo abençoada. De fato, Deus não esqueceu da nação brasileira. Mas as bênçãos do Senhor não vêm de forma corrupta. Não vêm de forma que a iniquidade se multiplica. Pelo contrário, as bênçãos do Senhor eliminam as iniquidades. E nos fortalece na fé, na esperança, acreditando num Deus vivo e poderoso que tudo pode fazer em prol daqueles que Ele buscam. É tempo de fazer uma reflexão, é tempo de analisarmos. Pessoas muitas vezes se aproximam de outras pessoas com mais intenção de enganar. E depois que engana alguém, ainda se sente como vítimas. Pessoas usadas pelos espíritos enganadores. Nos enganam e ainda ficam com raiva de nós. Porque, de alguma forma, Deus tem cuidado de cada um de nós de uma forma especial. Porque muitas vezes, quando caímos nos laços do inimigo, do engano, por meio de pessoas que chegam como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Já aconteceu isso na minha vida, acontece no mundo inteiro, mas nós precisamos fazer uma análise e atentar de fato de que lado nós estamos. E a mensagem que hoje eu quero deixar para a nossa reflexão é Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E que nós possamos atentar e buscar, clamar, gemer na nossa alma a Deus, que não seja esta realidade em nossas vidas, esfriar a multiplicação da iniquidade, mas que nós possamos fazer como Davi, no Salmo 51, que abriu seu coração e disse: Senhor, cria em mim um coração reto, um coração novo, renovado pelo Teu Espírito Santo. Não me lança fora da Tua presença, torna a me dar alegria de salvação e me sustenta com o Teu Espírito Santo, o Espírito voluntário, para que eu possa anunciar os Teus feitos, testificar da Tua salvação. A Bíblia diz que este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, todo tipo de povos e nações. Então virá o fim. E Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ali foi assinado o evangelho de salvação.
Ali foi pregado o evangelho para todas as nações. Até mesmo porque naquela época nem existia o Brasil, nem existia a Europa. Assim, digamos, os países da Europa. Mas já existia o plano de Deus para os confins da terra. Para que nós fôssemos revestidos de poder e assim podermos falar abertamente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre.